Vamos lá, pessoal, na sequência, né? A gente vai estudar agora uma época interessante da literatura brasileira, representada sobretudo por dois gênios. João, você não sobrevaloriza os caras demais? Não, foram realmente geniais, né? Daqui a pouquinho você vai ver, né? Eu separei uma coisa aqui super legal para a gente, né? Daqui a pouquinho você vai ver. Um dos conceitos, né? Uma das ideias de poesia e de poetas é que sejam as antenas da raça, né? Quem pensou isso foi o poeta norte-americano Ezra Pound, né? Poetas são as antenas da raça, né? Mais ou menos por aí. No Barroco, nós tivemos dois grandes escritores, né? Espécies de antenas da raça humana. Por favor, sem essa ideia de raça X, raça Y, não. Da raça humana, os homens, a humanidade, né? Foi assim que o Pound deve ter pensado. Eu creio que sim. No Barroco brasileiro nós temos duas antenas, o Gregório de Matos Guerra e o Padre Antônio Vieira. Ô João, mas o Padre Antônio Vieira não fazia poesia. Opa! Né? Só no formato que não. Uma das ideias também de poesia é que seja uma espécie de elaboração plástica das palavras. As palavras são usadas para produzir efeitos especiais, não em seu corriqueiro uso, mas para produzir efeitos especiais, para provocar a nossa visão, para provocar o nosso ouvido, né? E para provocar o nosso raciocínio, né? Tem até nome para isso, cara. Fanopeia, o olho. Um poema faz que o olho vibre, veja. Tem logopeia, uma espécie de raciocínio a respeito do que se diz num texto literário. Não só num poema com aquele formatinho X ou Y de poema, não. E tem ainda o que se chama de melopeia, a melodia, palavras em música, E assim, devagarinho, a gente vai compondo uma ideia geral de poesia. Daqui a pouquinho, a gente vai ver o Gregório de Matos por meio de vários textos e o Padre Antônio Vieira por meio de dois trechos fundamentais. Tá bom? Acompanhe comigo uma discussão preliminar antes que a gente entre no Barroco. Por quê, João? Pelo seguinte, depois a gente vai continuar estudando vários poetas. Então é bom que a gente tenha uma preliminar do que talvez seja poesia. Legal? Então vamos nessa. Olha aí, ó. Definição de poesia. Aí, ó. Vou ficar no cantinho aqui, ó. Vou ficar no cantinho. Estou convidado? Beleza? Então vamos lá. Word set to music. Dante, né? Dante Alighieri, via Pound. Word set to music. Olha lá, ó, mais um. Uma viagem ao desconhecido. Vladimir Mayakovsky. Cernes e medulas. Ezra Pound. E vai indo assim, ó. São ideias sobre. Legal? Olha lá, ó. A fala do infalável. Goethe. Linguagem voltada para a sua própria materialidade. As palavras enquanto palavras. Jacobson. Roman e Jacobson. Permanente hesitação entre som e sentido. Paul Valéry. Grande poeta francês. Fundação do ser mediante a palavra. Martin Heidegger. A religião original da humanidade. Novalis, poeta alemão.
as melhores palavras na melhor ordem. Coleridge, um poeta inglês. Emoção relembrada na tranquilidade. Wordsworth, outro poeta inglês. Ciência e paixão. Alfred de Vigny. Se faz com palavras, não com ideias. Stéphane Mallarmé, poeta francês, revolucionário, autor de um grande poema chamado Un coup d'idée, um lance de dados, que um dia todos vão acabar conhecendo. Música que se faz com ideias. Ricardo Reis, Fernando Pessoa. Por que, João, Ricardo Reis, Fernando Pessoa? Porque o Fernando Pessoa inventou outros autores. Não satisfeito com a própria criatividade dele mesmo, ele inventou outras personalidades criativas, uma delas, o Ricardo Reis. Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e outros. Vamos ver. Um fingimento deveras, um fingimento de verdade. Fernando Pessoa. Aí, ó, Criticism, sobrou um ozinho aí, of Life. Matthew Arnold. Palavra coisa. Jean-Paul Sartre. Para que isso, João? Para a gente ver que é meio complicada essa história de querer definir poesia. Poesia não é para definir, Poesia é um grande, a literatura como um todo é um grande, enorme inutensílio. E ainda bem, porque se tivesse alguma utilidade específica, já tinha virado mercadoria, já tinha virado coisa, como se costuma fazer no mundo. Tudo vira coisa, e o que vira coisa, vira mercadoria. E o que é mercadoria tem preço, e alguém compra e vende, e não sei o quê. Ainda bem que não tem utilidade específica. É um grande inutensílio, Segundo, diria o próprio Paulo Leminski. Olha lá, tem mais. Linguagem e estado de pureza selvagem, do Otávio Paz, um grande autor, crítico literário, teórico da literatura, Otávio Paz, mexicano. Poetry is to inspire. Bob Dylan, Design de linguagem, Décio Pinhatari, grande poeta concreto, paulista. Lo impossível hecho possible, Garcia Lorca. Quer dizer, é o que é impossível, feito possível. Aquilo que se perde na tradução. Robert Frost, A Liberdade de Minha Linguagem. Paulo Leminski, grande poeta brasileiro. Então, nada de definir poesia. Poesia, pela sua própria natureza poética, não carece de definição e não precisa de que alguém defina o que seja para existir poeticamente e belamente, como costuma ser, Aliás, uma coisa agora etimológica, gente, bem etimológica mesmo, Poesia vem do verbo grego poien, significa fazer. Em grego havia, eu não sei muito nada de grego não, só umas palavrinhas, as que interessam para mim. Assim, havia dois verbos gregos para fazer. Poien, para um fazer criativo. O fazer do que nunca foi feito, um fazer inovador. Isso é que deu poesia, poien. E tinha um outro verbo, que era tekne, que é para o fazer metódico, o fazer regular, o fazer do dia a dia. As lides, as coisas, tekne. E poien, para o fazer criativo, o fazer de coisas novas, o fazer de coisas nunca vistas, o fazer de coisas inauditas, inéditas, nunca pensadas. Daí que vem a palavra poesia. Poeta, portanto, é um inventor de coisas que ainda nunca foram ditas. Ô, João, eu queria tanto ser poeta, então comece a pensar em dizer coisas que ninguém disse ainda. E de uma forma de... Ou se disser o mesmo que alguém tenha dito, o faça
de uma forma diferenciada, diferente, inovadora, criativa, nova. O nascer de uma luz para o mundo. Tem que ser assim, senão não dá. Vamos estudar agora grandes poetas, né? Fazedores de coisas novas. Tá legal? Vamos lá então.